Salve, salve galera, bem-vindo a mais um podcast, Edu7 aqui. Perceberam alguma coisa diferente, né? Rejuvenesci um pouco, talvez uns 30 anos, graças à inteligência artificial. Brincadeiras à parte, e em especial do Dia dos Pais, hoje estamos aqui com um convidado muito especial, meu pai, Edu7. Valeu, Edu7, filho, valeu, seja Lucas. bem-vindo ao seu próprio podcast. É boa, tá travadão, tremendo, é normal, filho. Cara, é uma felicidade imensa aí, meu próprio filho vai me entrevistar hoje, graças à semana do Dia dos Pais, né? E aí, filho, quer Conta saber um o que pouco do aí papai? da sua história, onde tudo começou, sua infância. Conta aí pra galera. A minha infância foi uma infância de um moleque sonhador, sempre amante do esporte. Eu iniciei no futebol, que era o sonho do meu pai, de ser um jogador de futebol. Porra, eu acho que ainda mais corintiano, fanático, queria muito que eu fosse um jogador de futebol. E aí eu iniciei jogando futebol, joguei em alguns clubes, e no Dente de Leite na época, se eu não me engano. Uhum. E aí eu fui jogar num clube que era ali perto da Portuguesa, que era uma base que tinha ali. Comecei a jogar, meu pai muito radical, querendo o resultado rápido, queria que já fosse um mega jogador. Enfim, gostava muito de jogar, era muito rápido, tinha uma vantagem quando eu jogava bola, entre outras crianças, que eu era muito rápido. Uhum. Só que naquele momento, meu pai até brigou com o técnico na época, eu era banco, né? Tava começando a entrar no time, meu pai já queria que eu fosse titular, enfim. Meu pai, ele insistiu tanto em colocar naquele jogo, ainda mais o time estava perdendo, acho que o técnico não tinha muito a perder, né? Falou, vamos dar chance. E resumindo, joguei muito bem, fiz gol, o técnico não acreditou no meu potencial no momento ali. E aí eu comecei a gostar muito de jogar bola, jogava na escola também, nos intervalos que antigamente as escolas, a grande maioria, tinha parte de educação física, hoje é mais programa recreativo, né? Uhum. E me destaquei, só que aí, no decorrer, tive uma lesão no joelho, machuquei forte o joelho. E aí, um dia, eu estava assistindo um programa de televisão que era bem famoso, era no SBT, se eu não me engano, do Gugu, que tinha uma competição de esporte radical. Aí onde tinha skate e bike. E aí eu me deparei, assisti, vi um cara andando de bike, eu falei, meu Deus do céu, o cara andando, fazendo os truques com a bike, aquilo me encantou. Eu falei, Aí veio a sua paixão. eu falei, será que é isso que eu quero pra mim? E o futebol que eu tanto gostava, eu comecei a deixar de gostar tanto do futebol. E como qualquer outro pai, né, quer o melhor pro seu filho, sabia que o futebol ia dar um resultado fantástico, né, principalmente financeiramente. Sim. E o meu esporte que eu, na época, que era o freestyle, é um esporte urbano, esporte radical. Só que, cara, me encantou. E aí eu comecei a praticar. Na época eu já trabalhava, comecei a trabalhar cedo. Foi uma ótima educação que meus pais me deram, sabe? De ter responsabilidade, de dar valor para tudo que eu fosse conquistar no futuro. E, enfim, aí eu trabalhei em um banco, era bancário. E praticava o esporte como hobby. Aí quando eu conheci o esporte, normalmente os atletas eles treinavam ali no Parque do Ibirapuera. A gente começou a andar lá no Parque do Ibirapuera, conheci alguns atletas. E eu me deparei com um dos atletas que eu vi na televisão, cara. E não existia rede social, claro. Isso foi na década de 80, 86. E, cara, quando eu vi aquele cara que estava na televisão, ganhando todas as competições ali ao vivo, eu entrei em choque. Eu falei, mano, o cara tá aqui. E aí eu comecei a curtir, não cheguei a conversar com a pessoa, com esse atleta. E aí eu comecei a ver vários atletas que iam treinar ali na Marquise. E aí atletas de outras modalidades também de skate. E aí eu comecei a frequentar o Parque do Ibirapuera e comecei a praticar o esporte ali. E logo depois veio o Jânio, né, que bloqueou os parques em São Paulo. Não podia praticar nem bike, nem skate no Parque do Ibirapuera. E a gente começou a treinar na FAP, e na faculdade ali, perto do Pacaembu. E ali onde eu comecei a conhecer os atletas da minha modalidade. Onde eu conheci o Chicão,
conheci entre outros atletas, o Wesley, e ali virou paixão. Aí eu comecei a praticar. No começo era tudo um hobby para você? Era um hobby, não tinha uma expectativa de profissionalismo. Sim. Não é igual hoje, sabe? Que você tem acesso a tudo. Você aprende tudo muito rápido por causa da rede social. Então, era bem mais complexo. E aí comecei a andar e conheci alguns atletas que eram profissionais na época. E aí um dos atletas falou assim, pô, meu, mas para você se destacar, você tem que arrumar um patrocínio e tal. Eu não entendia muito bem qual que era o resultado de um patrocínio, sabe? E aí eu comecei a entender, aí tinha uma marca na época, que era a 775, próximo onde eu treinava, e eu fui. E pela felicidade, naquele momento, de entrar na loja e me deparei com o dono da loja, da marca. E a marca estava começando a crescer muito. E eu pedi, falei, meu, eu preciso de um patrocínio, sou atleta de bike, comecei a praticar o freestyle e tal. Ele falou, o que você precisa exatamente? Ah, um patrocínio. Mas, na verdade, eu nem entendia o significado do que era um patrocínio, sabe? Que era um esporte urbano, esporte radical, e enfim. E aí ele acreditou no meu potencial, falou, não, ó, pega algumas peças de roupa, vamos divulgar a marca. E aí eu comecei a me dedicar bastante. Minha primeira competição, cara, eu fiquei em 23º, tinha uns 25, 26 atletas, fiquei em 23º. E, cara, saí mal feliz. Falei, porra, quase o último, um monte de gente, um monte de cara reclamando que ficou em 5º, em 6º, em 8º, e eu quase o último feliz da vida, né, meu? E eu falei, meu, vou me dedicar. E aí comecei a treinar. Aí no ano seguinte eu competi, já peguei uma colocação melhor, subi de categoria, fui para a categoria Expert, que era o iniciante, expert e profissional. Aí eu já fui para expert, me destaquei, fiquei em 4º colocado, pô, de um cara que sai da iniciante, 23º, e vai para uma categoria acima e já vai para 4º colocado, cara, é muito foco e disciplina. E comecei a treinar bastante. Então, e na época era bem complicado, porque eu trabalhava de manhã, aí tinha um intervalo, eu treinava e depois estudava à noite. Nossa. Sabe? Não era tipo, não fazia corpo mole, não. E eu amava treinar, cara. E aí, em vez em quando não tinha aula, ainda treinava até 11 horas, meia-noite, eu tava treinando para as competições que aconteciam naquela época. E aí depois eu comecei a me destacar, aí fui convidado para uma equipe, que é a equipe da Monark. E aí eu fiz parte dessa equipe, então era 775 e equipe Monark. Esses foram seus primeiros apoiadores? Apoiadores, aí eu comecei a entender o esporte, comecei a conhecer o Brasil. A Monark me levava para alguns lugares do Brasil para fazer apresentação, a gente fazia em alguns magazines, algumas lojas no interior. E aí começou o esporte a despertar algo diferente. Então você foi bem ousado, né? Porque você largou a sua estabilidade que você tinha de trabalhar em um local. Sim, eu parei de trabalhar no banco na época, conversei com meus pais, eles apoiaram. Falei, é isso que você quer, então vai em frente. Sim. Que é bem difícil para os pais apoiarem no momento desse, de você largar a sua estabilidade, que eu trabalhava num banco já fazia mais de 2 anos, para praticar um esporte que você não sabia se ia ter futuro, mas era o momento que eu estava vivendo, sabe? E o esporte me trouxe só benefícios de aprendizado, de saber como resolver várias situações no dia a dia. E aí eu comecei a sobreviver do esporte. Eu não digo viver, que foi bem difícil. Quando eu falo com os atletas, cara, não tinha a tecnologia que tem hoje, de você trabalhar em rede social. Não era assim. E aí eu comecei a competir, e aí veio a frustração. Primeira competição que teve um ranking, os 3 primeiros iam para profissional, isso em 1989, para 1990 e para profissional. E eu fiquei em 4º colocado no ranking total. Cara, aí veio a frustração. Por 1 ponto eu não passei e fiquei na categoria Expert, não avancei, e os 3 da Expert foram para profissional. Só que, cara, quando entrou 1990, eu comecei a treinar muito, muito. A primeira competição eu já ganhei na Expert. Ambicioso, né? E foco, né, filho? Sim. Tudo na vida você tem que ter foco, disciplina e foco. E aí me passaram para profissional, aí a primeira competição que eu competi profissional eu já ganhei.
Cara, aí foi fantástico. Isso foi em que ano? Isso foi em 90 para 91. Finalzinho. Aí teve uma outra competição no Rio de Janeiro, ganhei novamente. Aí teve uma outra competição, cara, que essa daí, por isso que eu falo, cada degrau na sua vida é um aprendizado, tanto positivo ou negativo. Por quê? Porque aí eu entrei em 91, fui competir em Cubatão, eu já tinha ganho uma competição, na verdade, desculpa, em 91 eu ganhei em Cubatão, em 92 fui competir novamente, aonde eu entrei na minha área, na minha zona de conforto. Sim. Treinava um pouco menos, falei, pô, já ganhei, eu acho que vai ser difícil alguém ganhar de mim. E isso foi onde eu pequei. E aí veio um atleta que, pô, esse atleta é fantástico, me inspiro nele também, o Pig. E a gente foi competir e nessa competição eu fiquei em segundo e o Pig em primeiro. Ele ganhou, cara. Bateu uma frustração, sabe? Ó, sai da zona de conforto, não é assim, você tem que treinar. E aí eu comecei a me dedicar mais. E sempre nas competições eu comecei a aprender, né? A gente só aprende, não é só a vitória. Então a vida, ela te traz algumas frustrações para sua evolução, entendeu? E aí eu tive essa parte de evolução. E assim, fui conquistando mídia, saía muito em revista, alguns programas de televisão. Você rodava o Brasil inteiro, né? Então, aí eu comecei a rodar mais o Brasil inteiro, não só com a equipe da Monark, porque aí eu entrei na equipe Força e Ação. Que aí eu viajava o Brasil inteiro para fazendo show para as principais concessionárias Honda do Brasil, juntamente com a equipe de moto. E é onde eu conheci o Brasil de ponta a ponta. E aí, aos meus 21 anos, em 94, aonde veio uma etapa da minha vida que foi bem complicado. Que balançou a sua carreira profissional. Tanto a carreira profissional, emocional e familiar. Pessoal. Pessoal. Por quê? O que aconteceu? Na equipe eles queriam que fizesse uma manobra na época que chama backflip. Alguns atletas, eram poucos atletas que praticavam essa manobra. E eu fazia uma modalidade que não tinha nada a ver, era o flatland. Só que, cara, eu era tirado, não estava nem aí. E aí eu comecei a praticar, a treinar. Já estava acertando a manobra. Ou seja, só fazer isso, que é só isso que eles queriam para uma apresentação. Ó, você faz o backflip na rampa e faz seu show de flat. E tá ótimo. Falei, tranquilo. E aí eu fui, tentei essa manobra, comecei a treinar, estava acertando. Aí um dia que eu fui fazer um treinamento específico no lugar aberto, tinha uma deficiência na rampa. A rampa de transição, ela estava amassada a ponta, então ela não estava jogando para cima, ela estava jogando para frente. E um dos saltos, infelizmente, eu errei. E aí eu atingi até uma altura razoável, quase 5 metros de altura. Só que quando eu fui na recepção, a bike caiu de bico. Eu imaginei que eu ia cair que ia bater de bico, eu ia voltar para trás, só que eu caí para frente. Nossa. E não deu tempo de colocar as mãos no chão. E quando eu não coloquei as mãos no chão, aí o que aconteceu? Eu caí diretamente de cabeça. No chão? De bico. Nossa. No chão. E a altura mais ou menos? De uma média de 4 a 5 metros de Nossa. altura. Estava de capacete fechado. Por isso que eu falo para os atletas, principalmente que anda de rampa, que é muito importante o cap, né? Principalmente fechado para proteção. Se não tivesse esse capacete, você teria... Eu acho que eu não estaria nem aqui. Perdido a vida. Tava com colete também, de proteção. E foi um tombo besta, só que esse tombo, eu fui para casa, carreguei a rampa. Você não desmaiou no local? Não, eu perdi a visão durante alguns minutos, mas logo depois voltou, tiraram o capacete, eu voltei a enxergar. E aí me socorreram, tal, não, vou levar para o médico. Falei, não, estou bem, só estou com torcicolo. E fui para casa, cara. Chegando em casa, comecei a não me sentir muito bem e aí me levaram para o hospital. Quando chegaram no hospital, fizeram várias radiografias e constataram cervical C1, C2, fratura e deslocamento de medula. Nossa. E aí eles fizeram novamente uma ressonância para ver se aquilo ali era real. E realmente constou aquilo ali. Aí na época eles me internaram, emergência. Eu lembro que eu perguntei para o médico, falei, o que aconteceu? Ele falou, você nasceu de novo. Então tudo que for feito hoje você tem que aceitar porque você nasceu de novo. Eu tinha um cabelo comprido, os caras rasparam minha cabeça, deixaram liso. Aplicaram uma anestesia na minha cabeça porque eles iam utilizar uma tração no meu crânio para puxar a coluna de volta no lugar. Nossa. Foi bem dolorido. Fiquei à base de morfina uns 2 dias.
e uma tração na cabeça que parecia que estava pressionando numa porta. Enfim, fiquei internado. Além de ficar internado, eu fiquei em pesquisa médica, porque os médicos não entendiam que eu tive uma gravidade de fratura cervical C1, C2, deslocamento de medula e não perdi os movimentos. Então, era algo que os caras tinham que estudar em cima. Ele falou, meu, não pode ser. Você quebrou um protocolo, né? Médico. Quebrou um protocolo médico, isso mesmo. Então, aí eles começaram a estudar, onde eu fiquei praticamente 3 meses internado. E aí, quando tiraram a tração, eles falaram, agora a gente vai usar um gesso que eu acredito que hoje não é utilizado, que chama gesso Minerva, que é um gesso que cobre a cabeça inteira até a cintura. E só que quando eu levantei, cara, por muito tempo eu estar deitado numa cama, eu comecei a ficar muito tonto, então foi devagar, um pouco de náusea, e aí eu comecei a ficar sentado. Eu tinha os movimentos da perna. Aí chamaram meus familiares e falaram assim, ó, ele tem os movimentos da perna, só que ele teve atrofiamento nervo ciático, ele não vai mais andar. Ele pode fazer uma fisioterapia, mas a chance é remota dele voltar a andar. E os médicos te contaram isso ou você não sabia de nada? Não, ninguém me falou nada. Falaram para meus familiares. E aí, os meus familiares iam me visitar sempre muito triste, chorando. Eu não entendia, porque, pô, agora eu tô de gesso, daqui a pouco eu tô indo para casa e todo mundo chorando, né? Isso era novo, né? Era Quantos anos você novo. tinha? Cara, eu ia fechar um patrocínio com a Nike, na época o Alpargatas, não fechei, não concretizei, porque justo na época de aprovação eu estava internado. E aí veio a diretora do Hospital das Clínicas, onde eu fiquei internado, na época, eu acho que chamava Dona Beth. E aí eu falei, aí, Dona Beth, quando eu vou ter alta? Ela pegou e falou, quando você andar, ironicamente. E deu uma risada meio Desconfiada, né? desconfiada, assim, uma risadinha meio irônica, né? Sim. E eu falei, então eu vou tentar andar. Aí eu peguei um andador, só que quando eu coloquei, imagine, eu perdi peso, eu pesava na época uns 65 quilos, eu fiquei com 43 a 47. Nossa. Então eu fiquei muito magro. Isso, quanto tempo você internado? 3 no meses. 3 meses? Aí eu fiquei muito mal. E só que, cara, eu sempre fui um cara muito alegre, nada me abatia. E aí eu comecei a aprender como que era a vida ali, naquele momento. E aí eu comecei a tentar andar. Quando eu coloquei um andador, eu caí. Aí os médicos me ajudaram, o enfermeiro me ajudou. Falou, calma, amigão, calma. Não é assim. Me colocaram na cadeira de roda. Aí, novamente, vinham os familiares me visitar. Entendeu? E aí, na época, era minha namorada. Hoje é minha esposa, a Lu. Ela chorando o tempo todo, meio que disfarçava, mas eu percebia que ninguém estava feliz ali, sabe? E aí eu coloquei na cabeça, foco, falei, cara, eu preciso voltar a andar. Eu sou um atleta e alguns atletas vão me visitar. Cara, eu tive um apoio fantástico, tanto dos atletas que praticavam, da equipe, do Dentinho, que era da Forçação. Cara, um apoio de todo mundo ali. Fizeram dedicatória na época, a gente fazia circuito Fórmula Ford, eles fizeram ao vivo na época, foi fantástico. Enfim, e aí eu tentei andar no primeiro dia, não consegui. O segundo eu forcei, cara, eu suava muito, era muito difícil, cara. Cara, a perna não tinha firmeza, eu caía. No terceiro dia eu falei, cara, eu vou ter alta hoje. E aí eu senti, cara, com muita fé. E aí, cara, é triste essa parte. Eu me superei naquele dia, cara, e eu fiz o máximo para tentar andar. E aí eu pedi para chamar a diretora do hospital. E ela veio ao meu caminho, ela falou, o que houve, Edu? Eu falei, cara, eu vou ter alta hoje. Ela falou, como assim? Eu falei, eu vou andar. E ela olhou para mim. E aí, cara, o meu foco era voltar a praticar o esporte que eu tanto amava. E aí, o meu objetivo era andar, cara. Aí vieram os enfermeiros, seguraram no meu braço, falaram, não, eu posso te ajudar, fica tranquilo. Falei, não, eu vou andar sozinho, eu não quero andador. Só que, claro, é no meu tempo, eu não posso andar rápido. E tinha mais ou menos, acho que eram uns 15, 20 metros, mais ou menos, de distância. E aí eu comecei a andar.
Naquilo ali eu apoiei, levantei da cama, da maca, né? E fiquei em pé. Quando eu fiquei em pé, os médicos, todo mundo já ficaram impressionado. E eu falei, não, eu vou andar. E aí eu comecei a andar vagamente, bem devagar, mas bem devagar. Cara, quando encostei a mão na parede, parecia um gol da Copa do Mundo. Imagina. Todo mundo que estava no hospital começou a bater palma. Imagina a emoção, né? Emoção assim, cara. E, cara, todo mundo alegre. Eu consegui andar. Quando eu coloquei a mão na parede, todo mundo veio, me abraçou. Pô, você conseguiu? Cara, eu não fiz fisioterapia. A probabilidade era remota. Enfim, era a minha força e vontade de querer andar. E eu consegui. E aí deram alta. E aí virou até nessa parte vai virar até meio cômico a situação depois. Depois que eu tive alta, me levaram para casa. Aí meus familiares foram até o hospital, deram alta, eu fui para casa. Chegando em casa, antes de me liberarem, deixaram bem claro, ó, ele tá fraco, ele tem que fazer uma alimentação leve. E aí minha irmã, cara, ela é muito astral a 1000, tá ligado? Ela é a sua tia Nina. Uhum. Ela chegou em casa e falou, não, tá bom. A médica falando, o sonista falando, ela balançando a cabeça e falando que tava tudo bom. E dando risada. Chegou em casa, ela me fez uma vitamina bem pesada. E fez, eu acho que na época, tipo um americano, um sanduíche muito grande. Nossa, você acabaram de... Não, um X tudo. Tinha acabado, eu tinha que comer comida leve. Sim. Só que a vontade, meu... Cara, ela viu o magrinho e falou, não, vamos fazer ele engordar. Uhum. Comecei a comer muito, beleza. Chegou a noite, cara, voltei pro hospital, cara. Tava muito ruim, uma dor nas costas gigante. E, cara, aí, naquilo ali, aquela dor gigante, voltei pro hospital, peguei um estagiário, expliquei o que tinha acontecido comigo, então ele já foi direto, falou, ele teve fratura de coluna, então vou dar um remédio pra coluna de novo. Deve ser alguma coisa que mexeu por causa do gesso. Voltei com dor, não adiantou, passei a madrugada. Quando foi de manhã, vários atletas de bike foram lá, inclusive na época foi até o Baguinho, o Neston, foi uma galera, entendeu? Me visitar, e minha mãe viu uma luz e falou assim, você pode ir na farmácia? Falou pra eles, foram na farmácia, compraram um remédio, sabe pra quê? Pro fígado, cara. Tomei o remédio, zerou, cara. Ou seja, a alimentação que eu fiz atacou o fígado, não tinha nada a ver com coluna, entendeu? E aí eu fui voltando a andar devagar, com calma, de gesso. Cara, vida que segue. E aí, antes de eu ter alta ali, no dia antes de ter alta, eu passei para conhecer uma parte do que era o Hospital das Clínicas, onde tinha pessoas com deficiência, onde o Ayrton Senna ajudava essas pessoas, sabe? Que fez muito ali pelo hospital, eu não sabia. Descobri naquele dia de pessoas que desenhavam com a boca, de pessoas que digitavam com a boca, sabe? Meu, fantástico. E aí eu tinha saído na capa de uma revista, autografei, deixei com eles, ficaram super felizes na época. E, cara, e aí você começa a aprender a dar valor a coisas tão simples na vida, que é, por exemplo, mexer os braços, mexer as mãos, acordar de manhã, poder andar. E a gente não enxerga isso no dia da correria, do dia a dia, sabe? Não dá valor a isso, porque a gente já tem. E quem não tem, entendeu? Então eu comecei a aprender muito. Então eu digo que essa fatalidade, isso que aconteceu comigo, filho, foi simplesmente um aprendizado na minha vida, um obstáculo que eu tinha que passar para dar mais valor para a vida, para enxergar a vida de uma outra maneira, sabe? A dar valor aquilo que Deus me deu, Sim. que são os braços, são as pernas, enfim. Depois tive alta, e aí teve 2 competições. Uma competição foi um programa fechado de atleta convidado. Mesmo depois da queda, você Aí eu já voltei. E você continuou com o esporte? Continuei não te traumatizou? Não, eu tinha foco, eu queria voltar, eu queria andar. Claro que não foi a rampa, eu voltei porque eu mais amava, que era o flatland. Sim. Comecei a competir de novo, aí quando eu voltei, o médico me deu alta no finalzinho do ano, tirou o gesso, cara. Nossa, aquilo era um alívio. Fiquei praticamente 3 horas tomando banho. Nossa. O pessoal pensou que tinha acontecido alguma coisa comigo no banho. Eu falei, cara, você não sabe como é bom tomar banho. Fiquei ali, saí dali, tive alta. Aí, meu brother, o Neston, ele que me levava de vez em quando no hospital, ele falou, pô, tô indo treinar.
E aí eu usava um colar, né? Que o médico falou, você usa um colar, depois a gente aos poucos vai tirando e você tem que fazer pelo menos 6 meses de fisioterapia para voltar a andar. Eu falei, tá bom, doutor. Cara, o Neston tô indo treinar. Eu peguei e fui junto de bike. Ele falou, mano, mas você não fez nem fisioterapia, você acabou de sair do hospital. Eu falei, cara, quero andar de bike. O Neston olhou para mim e falou, mano, você tá voando na bike, parece que você nunca sofreu acidente. Cara, tava louco para voltar a andar de bike. Aí voltei a andar, e aí teve a competição na primeira quinzena de janeiro, uma que teve no programa de televisão e outra em Taubaté, que eu fui competir na profissional. E aonde em Taubaté eu fui vice-campeão brasileiro, cara. Nossa. Sabe, depois de tudo, de tanto tempo parado... Deu a volta por cima. Dei a volta por cima, o esporte me trouxe isso, sabe? Dedicação. Claro, foi uma situação bem difícil para mim, sabe? Para os meus pais, de ver um filho numa cadeira de roda, que não é fácil, sabe? Mas a parte de superação, de trabalhar a mente e de dar valor para a vida. Então, eu vejo isso não uma parte negativa que aconteceu na minha vida. Um aprendizado. Um aprendizado. E aí, cara, a vida seguiu. Trabalhei no Beto Carreiro durante um período que foi fantástico. Voltei para a forçação. Depois entrei na publicidade. Competi X Games, me classifiquei, fui para a final. Depois, o esporte é muito difícil. Enquanto você é campeão, ok. Quando você não é campeão, as coisas ficam um pouco mais complicadas dentro do esporte urbano. E aí eu entrei na publicidade, comecei a trabalhar com a minha irmã, estou até hoje. E, cara, o meu legado é esse, sabe? De passar coisas boas que aconteceram comigo, de superação. Tem muita gente que deve estar passando dificuldade hoje. E, cara, e a dica que eu dou, principalmente para os pais de hoje, levantar a cabeça, entendeu? E seguir em frente. Você só está aqui para fazer uma boa história. Você não vai levar nada daqui, sabe? A estrada mais longa sempre é a mais difícil, sabe? Mas siga essa estrada. Enfrente os obstáculos, as coisas são difíceis. Eu deixo isso para você, que você está começando agora a conhecer a vida. Eu me espelho muito em você, apesar de você ser meu filho, em situações que hoje, de dedicação, de foco que você tem, que você continue assim. Eu expliquei já para você todos os caminhos que são certos, que são errados. Quem sou eu para te julgar o que você deve fazer? Você sabe qual que é o caminho, entendeu? Eu sou um cara que não bebo, não fumo, adoro atividade esportiva, sou brincalhão, até demais, de vez em quando eu pego até pesado. E, cara, o que eu desejo para você no Dia dos Pais, o melhor presente é você, cara. Você é o meu melhor presente também. Então é isso. Valeu, galera. Mais um podcast do 7. Tamo junto. Valeu. Valeu.